Maninho Tabosa. Bom dia, amigos do canal Botequim do Quintura. Alô, amigos do programa Bola Cheia, Campeonato Brasileiro. Vejam só, tá? Finalizando, né? Finalizando o primeiro turno do campeonato, com um ou outro que tem aí 1 ou 2 jogos ainda para completar, em virtude do Mundial de Clubes, mas já se pode ter uma perspectiva do que vai acontecer nesse segundo turno, tá? Começamos, tá? Nós cearenses, com o Ceará ganhando, um sábado onde o Ceará jogou às 4 da tarde e Fortaleza também às 4 da tarde, tá? Horário bom para jogar aqui contra Paulistas é 4 da tarde. No Rio de Janeiro, horário também bom para se jogar lá no Rio de Janeiro às 4 da tarde. Rodada, podia se dizer assim, normal. Normal, porque o Ceará ganhou de 1-0 do Bragantino aqui dentro, mesmo tendo o juiz puxado muito e deixando muito a desejar no jogo, tá? Aqui entre Ceará e Bragantino. Então vamos falar desse primeiro jogo que é Ceará e Bragantino, depois a gente fala do Fortaleza e Fluminense e Fortaleza, tá? O Ceará jogou muito bem, como sempre, marcando bem o Bragantino não conseguiu render por causa, logicamente, quando vem para cá, os times do Sul eles têm que dosar, tá, o preparo físico, porque senão não aguenta. Aí o Ceará tá num golaço, foi um gol 1-0, tá, soube e teve chance de aumentar o placar. Mas, infelizmente, tá, o juiz deu aquela segurada no jogo, o juiz deu aquela maneirada e muitas vezes até puxou para o lado do Bragantino. Mas o Ceará jogou bem, tá? Jogou muito bem e conseguiu esse resultado, conseguiu 3 pontos a mais e está lá em cima da tabela, está numa situação confortável. Já o outro lado, que é o Fortaleza, no Maracanã, pressionado, Fortaleza pressionado porque está numa situação difícil, está lá embaixo da tabela, precisando do resultado, precisando de 3 pontos, mas enfrentar um Fluminense. Fluminense que vem ganhando, mas não vem convencendo. Mas o Fortaleza jogou bem, apesar de vários titulares não jogar, mas o Fortaleza se ouviu muito bem dentro de campo, tá? E falhou no primeiro gol que levou do Fluminense, uma falha, não teve a marcação como deve acontecer, tá? Mas teve também boas chances e chegou até a fazer um gol com o Kevin Andrade, mas o juiz anulou. Logicamente que para nordestino ele anular, se fosse para outro canto ele não anulava. Se fosse a favor do Fluminense, ali não quer a mão. Mas é a favor de um time nordestino, cearense, anula, eles não vão dizer nada mesmo, eles vão embora e acabou. Fluminense fez 2-0, o Fortaleza conseguiu, através de uma linda jogada do Alanzinho, fazer o 2-1, teve a chance de empatar numa cabeçada, tá? Mas errou o jogador do Fortaleza, acho que foi Herrera que errou a cabeçada, tá? No cruzamento também do Alanzinho, e o Fortaleza jogou bem, mas o resultado não saiu. E isso cada vez mais faz que o time do Fortaleza fique pressionado aos resultados. Isso muitas vezes atrapalha na hora da finalização, na hora de concluir. Mas já teve chance, coisa que o Fortaleza não estava tendo nos jogos passados. A gente viu o Fortaleza que não atacava, um Fortaleza que não se defendia, um Fortaleza que não tinha quase nada para apresentar dentro de campo. Agora a gente já viu alguma coisa. E necessário se faz que o treinador veja isso. Veja que entrou bem o Alanzinho, veja que entrou bem o que é verdade, veja que entrou bem o Prior, veja que esses jogadores estão pedindo passagem. Estão pedindo passagem. Tá? Ah, entra, bota aí, complementa, faz aí um feijãozinho com arroz. O que você tem que fazer é um feijãozinho com arroz. Mas perdemos, tá? Perdeu-se 3 pontos, tá? Contestado porque não foi o empate, mas o empate também em Campeonato Brasileiro, empatar e perder é a mesma coisa. 1 ponto, tá mais na draga que tá, na situação que tá, 1 ponto ajudaria um bocadinho. Mas vira-se a chave pro Fortaleza, como a gente diz sempre assim, né? Tem mais uma competição, que é a Copa Libertadores. Aí, amanhã, terça-feira, tá, tem um jogo muito grande para ele lá na Argentina contra o Vélez. Pode ser que salve um pouquinho a situação da raiva que a torcida tá, do momento que o time tá.
se o Fortaleza conseguir um resultado 1-0 ou 2-1, ou conseguir um resultado que passe de fase, que entra uma grana boa, logicamente a Libertadores entra uma grana boa, e entra num dos patamares de ser o time nordestino a passar por uma quarta de finais. A passar por uma quarta de finais. Que, na realidade, os times jogam o Campeonato Brasileiro pensando nessas competições internacionais para entrar dinheiro. Aí, na hora que entra na competição, fica pensando, e o que fazer? Não, ele tem que entrar para buscar resultado, tem que entrar para tentar ser campeão, até porque vários times que estão na Libertadores, brasileiros, não estão pensando só na Libertadores, estão pensando também no Campeonato Brasileiro. Tá? Aí fica-se a pergunta: você, torcedor, quer que o Fortaleza passe de fase nas quartas de finais, passe de fase nas semifinais, vá para a final? Ou você quer que o time esqueça a Libertadores e comece a pontuar no brasileiro? Essa é a pergunta. E eu acho que essa é a pergunta que se faz dentro da diretoria, dentro do elenco. O que se pode fazer? O que se faz nesse momento? É hora de mandar o técnico embora? Ou depois do jogo contra o Vélez? Ou depois do próximo jogo contra o Mirassol? Tá? Porque também o treinador não vem apresentando essas coisas todas, não. O treinador chegou, 7 jogos, teve uma vitória. Quer dizer, não apresentou o resultado que a diretoria queria, que era pontos. Ah, tudo bem que perdeu o último lance para o Corinthians lá dentro, tudo bem que teve um jogador expulso contra o Botafogo aqui, são coisas do futebol que, infelizmente, tá, não conta no final para o treinador. Ah, não, ninguém está vendo isso. O pessoal só olha o resultado. Só olha o resultado. Então, é isso aí. Uma boa semana para todo mundo. E amanhã, se Deus quiser, com transmissão exclusiva do canal Botequim do Quintura, nós vamos fazer, tá? Vélez Sácio contra Fortaleza. É amanhã, e a gente vai ver como é que o Fortaleza vai se portar, porque cada jogo é uma história, e cada história a gente conta dessa maneira. Um abraço a todos, um beijo no coração. Segue adiante, Gemifilé.